Bom, pessoal, vamos lá? Nossa parte 2 aqui da nossa aula de hoje. Vamos falar um pouco agora sobre poderes administrativos, certo? Sem mais delongas aqui, vamos para o nosso tema de poderes administrativos. Anotem aí. Poderes administrativos. Gente, em relação aos poderes administrativos, primeiro eu quero falar dos 6 poderes trabalhados aí pela doutrina majoritária, tá bom? Então, nós temos poder vinculado, discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder normativo ou regulamentar e o famoso poder de polícia, certo? Então, temos aí os 6 poderes usualmente citados nos livros de direito administrativo. Bom, vamos listar eles aqui. Primeiro eu quero falar do poder vinculado. Vou colocando um por um, é melhor. Gente, o poder vinculado, ele está associado à ideia de comando legal. Comando legal ou ausência de liberdade. Por quê? Porque todos os elementos dos atos vinculados, notadamente, serão vinculados. O que eu quero dizer com isso? Não há margem de liberdade, de discricionariedade para o agente público deliberar acerca daquele ato. Ok? O agente público, o administrador, ele simplesmente tem que olhar para a lei e seguir o que a lei determina de como o ato deve ser praticado, qual é o objetivo do ato, qual é a forma pelo qual o ato deve ser feito. Se a lei está dizendo que é escrito, tem que ser escrito. Não tem como o gestor dizer, esse ato aqui eu quero praticar da forma oral. Não dá. Por quê? Porque a lei determina que seja da forma escrita. Se a finalidade do ato é punir, não dá para o servidor utilizar o ato para se vingar. Por quê? O ato serve para punir. Só para dar exemplos para vocês. São atos vinculados, certo? Um exemplo melhor aqui. O sujeito quer tirar a carteira de habilitação. Realiza todas as provas, todos os exames exigidos pelo Detran, pelo órgão de trânsito, tudo certinho, é aprovado. Tem como o órgão de trânsito, no caso do Detran, depois simplesmente negar a carteira de trânsito, a carteira de habilitação, a permissão para dirigir para esse sujeito? Resposta, não. Certo? Nesse caso, a emissão da licença vai ser um ato vinculado, porque o sujeito preencheu todos os requisitos legais para a obtenção daquela carteira de habilitação. Só para dar um exemplo para vocês. Então, ao final do procedimento, se o sujeito cumprir todos os requisitos da lei, não tem como o órgão de segurança, o órgão de trânsito, negar a carteira de habilitação ao sujeito. Ok? Ok. Ao lado do poder vinculado, nós temos aqui o poder discricionário. Certo? E o que é que o poder discricionário vai nos dizer? Pessoal, se o poder vinculado ele não dá liberdade, o poder discricionário ele vai dar liberdade ao administrador. Então, nós temos aqui a ideia de liberdade. Liberdade dentro da lei. Dentro da lei. Ok? Liberdade dentro da lei. Cuidado, que discricionariedade é diferente de arbitrariedade. E isso já caiu em prova recentemente aí, salvo engano, foi na prova da PM Bahia, a última prova que teve da PM Bahia. E aqui, alguns elementos do ato serão discricionários. Ou serão discricionários. Então, vamos por partes. O que é essa liberdade, gente? A liberdade para agir dentro de opções previamente estabelecidas pela lei. Então, em alguns casos, a lei ela não impõe certa conduta ao administrador, ao agente público.
ela dá opções para que o agente público, dentro da legalidade, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, ele escolha qual é a melhor opção para aquela situação concreta, certo? Como, por exemplo, na escolha da penalidade que será aplicada ao servidor infrator. Se é advertência, suspensão, se é demissão, tem que ser feita uma análise do caso concreto. Veja, não há liberdade sobre o dever de praticar o ato. O administrador deve praticar o ato, porque isso decorre do princípio da legalidade. Eu falei no bloco anterior. A discricionariedade está associada ao conteúdo desse ato, o objeto. Cuidado com isso. E não a prática do ato em si. Então, a administração pública deve, o gestor tem que praticar o ato. Agora, de que forma? Tá? Qual é o conteúdo desse ato? Aí a lei vai dar liberdade para o agente público em algumas situações. Agora, cuidado que essa liberdade não implica dizer que o agente público vai fazer o que ele quiser, porque aí seria uma arbitrariedade, o que está à margem da lei, tá, gente? Então, isso caiu na prova da PM Bahia. Teve um aluno que veio me agradecer recentemente, aí, o aluno do Enigma, porque eu falei isso na sala e chegou na prova da PM e estava lá na prova, que a discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade. Porque, veja, arbitrariedade vem de algo que é arbitrário, algo que é ilícito, que viola a lei. Ok? Então gravem isso daí. Já falei dos elementos aqui, né? Então vamos falar de outro poder agora, tá? Vamos falar aqui agora do poder hierárquico. Veja, o poder hierárquico, ele é bem interessante do ponto de vista da estrutura organizacional da administração pública. Nós temos aqui poder hierárquico. Poder hierárquico. Anotem. Gente, o poder hierárquico está associado à ideia de subordinação. E uma subordinação que está presente e que é uma característica do direito público. Tá? Do direito público. Está associada aqui às relações internas que vão ocorrer dentro de uma mesma pessoa jurídica. Anotem isso. O poder hierárquico, ele se manifesta dentro de uma mesma pessoa jurídica, tá? Ele não vai se manifestar nas relações entre a administração direta e a administração indireta. Não se manifesta aqui nesses casos. O que eu tenho aqui é apenas um controle finalístico. Certo? Então vamos lá. Pessoal, lembra aí, né, eu não falei isso no início, mas o que são esses poderes administrativos? São instrumentos que estão à disposição dos agentes públicos, da administração pública, para que ela possa desenvolver aqui as suas funções, para que os serviços públicos possam funcionar corretamente, que a máquina pública seja movimentada. Veja que os poderes, eles na verdade são prerrogativas, são instrumentos que não estão à disposição, por exemplo, de empresas particulares, tá? Porque essas não visam interesse público e sim interesse privado. Agora, como a administração pública, de modo geral, visa atender o interesse do povo, o interesse da coletividade, o interesse público, são postos esses poderes à disposição como instrumentos para que a administração pública lance mão e possa atingir as suas finalidades. Beleza. Já falei de dois poderes, vou falar agora do outro poder, o poder hierárquico. Primeiro, é importante vocês entenderem que essa ideia de subordinação está presente apenas dentro do serviço público. Aí você fala assim, professor, mas uma empresa privada também tem subordinação do chefe para o seu empregado. Eu sei, gente. Mas aquela ali é a subordinação do direito do trabalho. Esqueçam um pouco esse direito do trabalho, vamos falar aqui de direito administrativo. A subordinação no direito administrativo é essa que está presente nas relações dentro de uma mesma pessoa jurídica, dentro de uma mesma estrutura. Tá? Então, dentro da União existe hierarquia. Dentro do estado da Bahia existe hierarquia. Dentro do estado do Ceará existe hierarquia. Dentro da estrutura do município de Serrinha existe hierarquia. Tá? Agora, entre a União e o INSS não há hierarquia. Porque eu tenho administração direta e administração indireta. Entre a União e o estado da Bahia também não tem hierarquia. São entes federativos distintos. União, plano federal, e Bahia, plano estadual.
Não há hierarquia aqui. Então não existe poder hierárquico entre esses entes distintos, porque são pessoas jurídicas diferentes. Memorizem isso aí, porque é importante e vira e mexe aparece em prova. Tá? Direito público, dentro de uma mesma pessoa jurídica, e não se manifesta da administração direta para indireta. Ok? Depois teremos aula aqui dos órgãos da administração direta e na indireta. Lembrando que o que existe entre essas duas administrações aqui é um controle finalístico para verificar se os entes da administração direta estão cumprindo as finalidades previstas em lei. Certo? Bom, seguindo aqui para não nos alongarmos, eu vou falar agora do poder disciplinar. Pessoal, o poder disciplinar é tranquilo, ele visa a punição dos servidores. Mas não só dos servidores, também daqueles que mantêm um vínculo com o poder público, um vínculo especial. Tá? Então, qual é a ideia aqui? Punir. Punição. De quem? Punir os servidores, desculpa, gente. Os administrados não, tá? Os servidores ou agentes públicos, certo? Também chamado de funcionário público, ou aqueles particulares que mantêm vínculo especial com o poder público. O que é esse vínculo especial? Um contrato administrativo. Então, o servidor, quando ele sofre a penalidade de demissão, isso é fruto do poder disciplinar. Para que se manifeste o poder disciplinar, obviamente, deve existir hierarquia. Certo? Lembra aí da hierarquia. Então tem que haver poder hierárquico para poder haver a aplicação aqui de uma penalidade. Nesse exemplo, tá, gente? Do agente público, dos servidores. Então, o exemplo aqui seria a aplicação da penalidade de demissão após um processo administrativo disciplinar. E quem são esses particulares que mantêm um vínculo especial com o poder público? Esses aqui são aqueles vencedores de licitações, certo? Que vão prestar um serviço aqui para o poder público. Vamos imaginar que uma empresa que vai realizar uma obra, e para realizar essa obra ela vai celebrar um contrato administrativo com o poder público. Caso o contratado, ele descumpra alguma das cláusulas previstas nesse contrato, ele pode sofrer aqui a imposição de multas. E essas multas serão decorrentes do poder disciplinar, certo? Então veja, se existe um vínculo especial com o poder público, poder disciplinar. Professores, se não existe nenhum vínculo especial, todos nós, pessoas comuns, mantemos um vínculo especial com o poder público? Não. Somos administrados. E se nós sofrermos uma punição, uma multa de trânsito? E aí poder de polícia. Tá? O fundamento é diferente. E é isso que costuma aparecer em prova. Então, cuidado. Se decorre do poder disciplinar, vou colocar aqui. Se a multa decorre do poder disciplinar, é uma multa oriunda de um contrato administrativo, vínculo especial. Agora, se a multa advém de uma multa de trânsito, por exemplo, eu tenho aqui a manifestação do poder de polícia. Ok? Já adiantando para vocês aí o nosso poder de polícia. Bom, vamos seguir. Antes de falar do poder de polícia, eu quero falar do poder normativo. Veja, o poder normativo, ele fundamenta a edição de atos normativos, tá, gente? Poder normativo ou regulamentar. Ele fundamenta a edição dos decretos. Esses decretos servem para quê? Para a fiel execução das leis. Certo? Então, decretos para fiel execução das leis, o administrador olha para a lei, fala assim, vou detalhar o conteúdo dessa lei, e aí ele edita um decreto, sem extrapolar o conteúdo da lei. Tá? Esse seria o nosso poder normativo. E para fechar, eu quero falar do mais importante dos poderes, que é o poder de polícia, aquele que se manifesta aí no nosso dia a dia, aquele que dá origem às famosas multas de trânsito. Então eu tenho aqui o poder de polícia,
certo? Lembra que essa polícia é a polícia administrativa. Polícia administrativa. Que difere da polícia judiciária. Certo? Vejam, a polícia administrativa, ela vai atuar sobre direitos e liberdades. Como a liberdade do sujeito estacionar onde ele quiser. A polícia judiciária, ela vai atuar sobre pessoas. Aqui eu tenho o direito penal. Então, polícia judiciária, direito penal. Polícia administrativa, direito administrativo. Certo? Para muitos aí, a PM estaria aqui dentro da polícia administrativa, sendo uma polícia ostensiva. Tá? Ao lado aí dos guardas municipais também. Ao passo que a polícia judiciária é aquela que investiga. A polícia investigativa. E como exemplo nós temos aqui a polícia civil e a polícia federal. Certo? Então, polícia investigativa é a polícia judiciária, que vai atuar sobre pessoas e vai aplicar o direito penal. Já a polícia administrativa, que é essa que nós estamos trabalhando na nossa aula, ela vai atuar sobre direitos e liberdades, aplicando as regras do direito administrativo. Como exemplo, temos a polícia militar, que é uma polícia ostensiva, temos os guardas municipais e por aí vai. Certo? Gente, lembra que o poder de polícia, ele atua na prevenção e na repressão. Então, quando o poder público, ele faz a inspeção de um veículo, uma vistoria, emite uma carteira de habilitação, tudo isso decorre também do poder de polícia, tá? Óbvio que os princípios administrativos devem ser observados, mas à medida que o poder público está atuando na prevenção ou na repressão associada a direitos e liberdades das pessoas, nós temos aí polícia administrativa. E o exemplo clássico é a aplicação de multa de trânsito. Se o sujeito ele descumpre uma norma prevista no Código de Trânsito Brasileiro, uma norma administrativa, não uma norma penal, eu tenho a aplicação do quê? De uma multa de trânsito que decorre da polícia administrativa. Então, um auto de infração ambiental, um auto de multa de trânsito, certo? Tudo isso aí decorre da polícia administrativa. Por quê? Atua na repressão, que não é uma repressão de uma conduta que não é criminosa. Tá? É possível a incidência dos dois direitos, gente? Administrativo e penal? Sim, é possível. Mas lembrem, para incidir a polícia judiciária, para que haja aplicação do direito penal, tem que estar prevista ali uma figura criminal, um tipo penal, certo? Que nem todas as situações vão estar presentes. Lembrei que há independência entre as instâncias civil, penal e administrativa, ok? Então, dito isso, fechamos aqui nosso bate-papo sobre os poderes administrativos. Conversamos hoje sobre princípios e poderes. Revisem a aula, respondam exercícios e fiquem com Deus, se cuidem, né? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.